Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no Coalizão Conservadora, no Coalizão TV aqui no YouTube, né? E vai falar um pouquinho sobre Nicolas Ferreira e Bolsonaro, manifestação que aconteceu aí dia 29, ontem, né? E vai ser muito interessante tudo o que nós vamos analisar e desenvolver. Mas antes de eu entrar para o vídeo em si, né? E para a reportagem explicando tudo o que aconteceu, eu quero pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, é muito importante. Nós só podemos crescer o nosso projeto, fazer o contraponto cultural à esquerda e continuar trabalhando para desconstruir a desinformação que é feita hoje pelos meios de comunicação, né, através de você, da sua inscrição. Então, por favor, se inscreva aqui no canal e também, se você já é inscrito, clica no sininho de atualização. Se você não se inscrever no canal, esse cara aqui, ó, esse repórter que vai te dar um selinho. Então, para não receber o sininho do repórter ali, se inscreva no canal. Tendo feito os avisos, né, vamos para o vídeo, vamos entender o que aconteceu. O Nicolas Ferreira não esteve ontem na manifestação. O Nicolas, que é uma grande liderança da direita, futuro presidente do Brasil, não precisa de muita oração, e vamos ver como houve essa situação aí com o Bolsonaro também, que fez o evento da manifestação, liderou e foi muito incrível. Então, vamos lá, simbora para o vídeo e depois vamos comentar. Complementar essa questão do Nicolas Ferreira não comparecendo à manifestação, porque isso, segundo ele, já estava marcado bem antes dessa manifestação, o casamento da prima dele com um dos melhores amigos. Então essa foi a justificativa dele. Isso já estava marcado muito antes da convocação dessa manifestação. E Paulo Capelli conversou com ele, o Paulo Capelli do Metrópolis, disse que Bolsonaro entendeu a justificativa porque o deputado participou de todos os outros atos até então, fazendo discursos bastante contundentes a favor do presidente Bolsonaro e também do que Bolsonaro vem defendendo. Então, segundo Paulo Capelli, Bolsonaro entendeu essa justificativa, até porque o deputado Nicolas Ferreira já participou de todos os outros atos e já tinha esse casamento aí da família dele marcado há bastante tempo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver com esse vídeo, né, é que Bolsonaro foi muito sábio, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Nicolas são grandes lideranças aqui da direita, né? E são pessoas que precisam de muita oração e de apoio, né? E acontece que uma das coisas que às vezes a direita faz, que não deveria, é começar a atacar-se e degladiar-se a si mesmo, assim, por situações que poderiam ser resolvidas de outra forma. Eu vejo que muitas pessoas, eu dei uma olhada, assim, já estão começando a atacar o Nicolas, muitas pessoas estão começando a querer chamar o Nicolas de comunista, de traidor, de alguém que não está mais empenhado na causa. Vejo que muitas pessoas estão tentando desidratar o Nicolas, e pessoas da própria direita, eu acho isso um absurdo, né? Estão tentando desidratar o Nicolas pelo fato de ele não ter conseguido ir ontem na manifestação. Isso aí é um erro. Tá, isso aí é um erro gigante, né? Eu acredito que algumas dessas pessoas fazem isso por falta de noção mesmo, e outras fazem isso por inveja. O Nicolas tem crescido muito, tem desenvolvido-se muito, tem feito muita diferença, tem trazido vitórias para a direita, tem sido uma voz de esperança, um referencial. Então, essa atitude que algumas pessoas da direita têm tentado fazer de degladiar-se a si mesmo e atacar o Nicolas, né, é algo que não se deve fazer, e é algo que não traz benefício nenhum e edificação nenhuma, e só atrapalha o movimento conservador no avanço das suas pautas e só atrapalha o movimento conservador naquilo que é a necessidade de conseguir fazer o contraponto hoje ao estado aparelhado que nós vivemos. Então, esse é o primeiro ponto. E o Bolsonaro foi gigante por quê? Porque o Bolsonaro entendeu isso. Bolsonaro, como um homem já maduro, né, ele entendeu que, por mais que o Nicolas seja um deputado, seja uma liderança, seja alguém que tenha grande influência, ele entendeu que o Nicolas sempre é alguém muito engajado, inclusive fez vários vídeos convidando as pessoas para a manifestação, mas teve uma situação pessoal da vida dele, e aí entra uma coisa que muitas vezes parece que as pessoas esquecem, né? É que por trás do parlamentar, por trás da liderança, por trás da pessoa que está ali representando, tem um ser humano que às vezes tem a sua vida e às vezes precisa tomar um fôlego, precisa tomar um ar, precisa tomar um descanso para poder revitalizar-se, né, e voltar para o combate, como todo guerreiro. Nenhum guerreiro consegue 100% do tempo estar combatendo, 100% do tempo estar lá lutando. Ele precisa lutar, combater, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa revitalizar suas energias para que ele se mantenha ativo na batalha. E com o Nicolas foi isso. Tinha o compromisso familiar dele, mas quando você vai no casamento de um melhor amigo, também não é só questão de você ir presenciar o casamento do seu melhor amigo e da sua prima. É a questão também de você ter um tempo para si, ter um tempo para você revitalizar suas energias, ter um momento para você poder ter uma renovação, uma certa diversão, porque ele sabe que no outro dia ele vai estar ali dando pancada no Congresso. Nicolas, que recebeu uma punição, uma multa por falar algo óbvio sobre uma pessoa no Congresso ali. Nicolas, que todo dia é achincalhado pela imprensa. Então, Bolsonaro entendeu isso por quê? Porque Bolsonaro já passa por isso. Bolsonaro hoje está em uma situação muito delicada, inclusive de saúde, e ele entende toda essa questão. Então, Bolsonaro foi gigante, ele não criou treta, ele não criou caso com isso, e ele foi alguém
que fez o correto, com maturidade, não permitiu que situações pudessem, a partir disso, criar algum tipo de ruptura na direita ou divisão, ou atacarem o Nicolas. Veja que o Nicolas conversou com o Bolsonaro, ele pediu, entre aspas, autorização para poder ter esse momento com a família dele, né, e Bolsonaro entendeu. Porque Bolsonaro é um maduro, um homem gigante, ele entendeu que o Nicolas precisava dessa vez de uma folga, de um descanso de, opa, deixa eu resolver a situação com a família que já deve marcar, deixa ele renovar as energias dele, porque ele sabe que o menino vai estar tendo desafios, vai ter que estar pronto para o combate já no outro dia, lá no Congresso, no Parlamento, e outras manifestações virando, precisando do Nicolas inteiro nisso, né? Então, o que eu quero falar aqui é que tanto o Nicolas quanto o Bolsonaro são muito importantes, não há encrenca, não há intriga sobre eles, como muitos da direita, isso que eu fico puto, cara, muitos da direita por inveja do menino, ou por realmente serem sem noção, estão tentando criar uma divisão e criar um encrenca, isso não é encrenca, não há treta, Bolsonaro e Nicolas estão bem, e a direita precisa desses dois gigantes, né, para que ela possa avançar e continuar realmente sobrevivendo aqui nesse país, nesse momento que nós vivemos aí, onde cada dia mais se torna o cerco mais fechado para quem é conservador, para quem é cristão e para quem quer um país melhor, não dominado pela esquerda. Então, sem treta, se você conhece pessoas de direita que estão começando a querer atacar o Nicolas ou querer fazer alguma treta do Nicolas com o Bolsonaro já deixou claro que não tem treta nenhuma, Bolsonaro já deixou claro que o Nicolas sempre fez discursos contundentes, Bolsonaro não fez treta nenhuma, então siga o exemplo do Bolsonaro. Não fica atacando o menino, não fique criando divisão, não fique criando treta, não fique em busca de like, fazendo vídeo para tentar dividir e atacar o Nicolas simplesmente porque naquele momento específico ele não pôde estar lá. Bolsonaro não fez isso, não faça isso também, cara. Fica de boa. Então, eu queria fazer esse vídeo para esclarecer, porque na internet agora, muito comentarista de direita tá tentando atacar o Nicolas, tá tentando jogar Nicolas contra Bolsonaro, que é uma idiotice gigante, né? E volta a falar, os dois são gigantes, Bolsonaro foi muito maduro e lidou bem com a situação, e realmente apoiou o menino, e nós devemos fazer a mesma coisa, orar pelos dois, né? E a manifestação foi muito boa, tem que ter mais manifestações, o movimento tem que continuar, tem que crescer, mais pessoas têm que aderirem, e o que nós mais precisamos hoje é de unidade, união, e não ficar degladiando-se a si mesmos, né? Não ficar um querendo devorar o outro, entender que nós temos uma causa maior aí que é o nosso país. Gente, ora pelo Bolsonaro, ora pelo Nicolas aí e ora pelo Brasil, né? Por hoje é isso, né? Espalhe esse vídeo para que mais pessoas elas possam ser informadas e não fiquem utilizando dessa situação para jogar Bolsonaro contra Nicolas, sendo que Bolsonaro não fez isso, pai. Então espalhe esse vídeo, coloca a tua opinião aqui nos comentários sobre isso também. E, de novo, se você não é inscrito, se inscreva. E se você não é inscrito, ative o sininho para você receber todas as nossas atualizações dos nossos vídeos. Por hoje é isso. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.